Vamos lá então, como criar a sua arte social media dentro do Photoshop, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês como que você pode criar essa arte aqui dentro do Photoshop, uma arte social media padrão de hamburgueria, uma boa maneira de você começar a aprender Photoshop aqui comigo hoje, então bora. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso Photoshop é vir em arquivo, criar um novo documento. Social media por padrão, ele tem que ser ou 1080 por 1080 ou 1080 por 1350. Com a resolução você pode escolher entre 72 e 120. Eu vou trabalhar com 120 porque o meu computador é bom, ele suporta essa configuração, beleza? Então bora, já estamos com o documento criado. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é justamente trabalhar o background da nossa imagem. Se você olhar aqui na arte social media que eu criei como exemplo, o background dela é dividido entre uma área vermelha e uma área amarela, então eu vou recriar isso daqui dentro do meu arquivo aqui. Bom, eu vou criar um fundo, primeiramente amarelo, naquele mesmo tom ali de amarelo do fundo, um amarelo um pouco mais alaranjado. Se você quiser pegar como referência, você pode pegar esse Xcode aqui, FFB400, e você vai ter esse exato amarelo que eu estou usando na minha composição aqui, beleza? Bom, e depois disso eu vou criar um retângulo. Para mim criar um retângulo eu vim aqui no canto esquerdo, na barra de ferramentas, e crio o retângulo aqui mais ou menos na área que eu vou querer ocupar com o vermelho, beleza? Então, bom, aqui no meu retângulo ele vai abrir, geralmente ele abre aqui as propriedades para mim. Se ele não abrir as propriedades para você, você pode vir aqui em janela e buscar por propriedades. Aí você vai clicar aqui, você vai selecionar o seu retângulo na barra de camadas e ele já vai estar selecionado aqui 100% para você. É só vir aqui em preenchimento, aí vir aqui nas cores e selecionar a cor vermelho. Eu recomendo que você pegar um vermelho um pouco mais escuro, um pouquinho aqui para baixo, mais ou menos esse D50.000 aqui, vai funcionar muito bem já para nossa arte. Ainda no background eu quero adicionar uma textura tanto aqui no nosso amarelo quanto no nosso laranja. Eu vou começar pelo amarelo, que vai ser o mais fácil para a gente fazer nesse primeiro momento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no preenchimento de cor, clicar com o botão direito e converter em objeto inteligente. Antes a gente tinha uma camada de cor, agora a gente tem um objeto inteligente que a gente consegue basicamente movimentar e trabalhar ele da maneira que a gente quiser. Justamente porque a gente vai adicionar agora um efeito no nosso quadrado, nesse nosso fundo amarelo. Então a gente vai vir aqui em filtro e vai adicionar ruído. Vai vir ruído, adicionar ruído, e aqui ele já vai ter uma pré-configuração básica, que é a intensidade. O que eu quero que você faça aqui é botar primeiramente a distribuição dele em gaussiana e diminuir a intensidade dele para uns 10%. 11%, talvez 12%. 12% vai funcionar muito bem aqui, nesse caso, e beleza. Eu vou deixar para vocês aí na descrição essa pasta aqui, que é alguns elementos que eu utilizo nessa criação. E eu agora vou importar mais um elemento do fundo, que no caso vai ser essa textura aqui que eu vou utilizar na parte vermelha da nossa arte. Bom, eu posso simplesmente abrir a pasta aqui e arrastar para dentro da minha composição. Aqui ela já vai estar mais ou menos no tamanho, então eu vou segurar o Shift e vou arrastar para o lado aqui. Quando eu seguro o Shift e arrasto para o lado, eu consigo aumentar de forma proporcional. Se eu soltar o Shift e tentar movimentar ela vai distorcer a minha imagem. Então, vou deixar mais ou menos aqui nesse tamanho e vou vir aqui na camada, tu vai ver que a textura vai estar em cima de tudo. Então eu vou segurar o Alt e vou apertar entre o retângulo e a textura e ele vai clipar. Agora, com esse clipe, a textura vai ocupar somente a área do retângulo, que é a base dele. E agora... E você pode me perguntar, Diogo, mas não tá da mesma cor, aqui tá vermelho e aqui tá escuro. Como que eu faço para deixar isso da mesma cor? Simples, eu vou selecionar a textura e vou vir aqui no modo de mesclagem, que tá em normal, e vou colocar em multiplicar. E pronto, agora eu já tenho o nosso background da nossa composição criado igual da nossa imagem aqui. Agora a gente vai fazer o recorte do nosso hambúrguer, tá? Então provavelmente é a parte mais complicadinha dessa nossa arte. Para fazer isso eu vou lá na nossa pasta de arquivos, tem aqui a imagem de um hambúrguer e eu vou arrastar aqui nessa separação aqui das guias, para abrir uma guia separada para mim fazer o recorte. O Photoshop vai perguntar se eu quero realmente abrir qual perfil eu quero utilizar. Deixa o primeiro que tiver marcado, aperto OK e a imagem vai abrir aqui dessa maneira. Bom, existe uma maneira muito rápida de fazer um recorte no Photoshop hoje em dia, principalmente no Photoshop 2023, o recorte automático dele está muito bom. Claro, a gente vai precisar fazer alguns ajustes, então basta a gente vir aqui na ferramenta de seleção mágica, selecionar ela, selecionar a nossa camada aqui, que no caso está nomeada como camada 0, e vir aqui em cima da barra de tarefas e apertar em selecionar assunto. Deixa carregar.
e ele vai fazer essa seleção no nosso hambúrguer automaticamente para nós. Aí basicamente o que eu preciso fazer aqui é dar uma olhada como é que tá as edges aqui, como é que tá as pontas. Se tiver tudo bem, aqui ó, aqui por exemplo ficou faltando uma área. E se ficar faltando uma área, basta você selecionar o nosso laço aqui, segurar o Shift e selecionar a área que estiver faltando. Se selecionar alguma coisa a mais, não foi o caso aqui, mas eu vou aqui por exemplo, em vez de segurar o Shift, você segura o Alt, vai aparecer um menuzinho ali no nosso laço, e com o Alt segurando você vai selecionar a área que não deveria estar selecionada. Ele vai ficar certinho aqui de acordo com a nossa composição. Beleza, então, agora com a seleção ajustada, basta a gente vir aqui na ferramenta de máscaras de camada, clicar e ele vai recortar o nosso background pra gente. Agora basta a gente selecionar nossa camada aqui, apertar Ctrl C e vir aqui no nosso arquivo e Ctrl V para colar o nosso hambúrguer. Vocês vão ver que ele vai vir mais ou menos assim, porque a imagem que eu selecionei ela tem uma excelente resolução, então quando você colar, ela provavelmente vai vir assim. Como é que faz para resolver isso? Basta você clicar na imagem, apertar Ctrl T, que ele vai abrir um quadrado para você conseguir redimensionar. Segurando o Shift, você vai lá e diminui a imagem até ficar mais ou menos na região do nosso exemplo aqui. Bem simples e rápido. Eu vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. Vou deixar até um pouquinho maior do que está aqui. Para você soltar e salvar, basta você clicar fora ou clicar aqui nessa primeira ferramenta da barra de tarefas. Eu vou deixar o hambúrguer um pouco maior do que está aqui, aqui eu achei ele meio pequeno, então eu vou mais ou menos fazer essa seleção aqui, deixar mais ou menos desse tamanho, e agora a gente vai fazer uma sombra na base do nosso hambúrguer para ele não parecer que ele está flutuando na nossa imagem. Então basicamente isso é bem simples. Eu vou criar primeiramente eu vou criar uma camada vazia aqui, que basta eu vir aqui na primeira camada das nossas camadas e criar um layer apertando nesse quadradinho com mais aqui. Ele vai criar um layer vazio que eu vou chamar de sombra. Aqui eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês organizarem as suas camadas para você conseguir ver o arquivo de uma maneira mais tranquila e não ficar tão polido, para você saber o que é cada coisa. Então eu vou vir aqui na nossa camada 0, segurando o Shift, vou selecionar a primeira camada que é referente ao nosso background, que no caso é essa textura aqui. Aí eu vou vir aqui, vou criar uma pasta e vou chamar isso aqui de BG. Bom, BG criado, eu vou colocar uma cor. Pode ser vermelho aqui, por exemplo, e vou deixar para já ter uma certa organização. Aí como aqui acima a gente vai estar trabalhando no nosso hambúrguer, eu vou clicar no hambúrguer, na camada de cima, que é a sombra, vou criar mais uma pasta e vou chamar isso aqui de hambúrguer. E vou dar uma cor aqui de verde, acho que vai ficar bem interessante. Vou dar um Ctrl S para salvar a nossa arte. Muito importante você sempre deixar salvo. Vou deixar aqui na área de trabalho e vou deixar arte tutorial. E aqui, PSD bem simples, PSD, que é o arquivo, ok, e tá salvo. E agora tá salvo. Então se o Photoshop der algum erro, se der algum problema, é importante sempre estar salvando, porque ele pode dar um erro, você pode perder todo o progresso que você fez. Beleza, então, tendo isso dito, eu vou vir aqui na nossa camada de sombra, vou arrastar ela para baixo do nosso hambúrguer, vou dar um zoom. Para mim dar um zoom aqui, aproximar e desaproximar, basta apertar Alt e rolar o scroll do mouse para frente ou para trás. Para frente ele vai dar o zoom, para trás ele vai diminuir, e bem simples. Ou você pode vir aqui também na ferramenta de zoom e dar o zoom aqui, dar o zoom out, dar o zoom in, e bem tranquilo, beleza? Então eu vou vir aqui na nossa camada de sombra, vou pegar um pincel. O pincel, para você aumentar ele e diminuir, basta você, mesma coisa do zoom, apertar Alt e botão direito do mouse, tá? Então, Alt e botão direito do mouse, se você segura, arrasta para a direita ele aumenta, arrasta para a esquerda ele diminui. Beleza, então, botão direito com o pincel selecionado, você vai vir com o botão direito, vai jogar essa setinha aqui para a direita também e vai achatar o pincel. Aqui agora a gente vai criar uma sombra. É muito importante na hora de você criar uma sombra, você não criar uma sombra na cor preta, tá? Até porque na realidade, na vida real, não existe sombra preta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso seletor de cor, vai clicar. Como a nossa imagem é uma imagem com tons de amarelo, vermelho, laranja, que são tons quentes, eu vou vir mais ou menos aqui para um laranja, para um vermelho, e vou arrastar até pegar um tom aqui
escuro, porém não preto, tá? O preto não vai ser usado como sombra, a gente vai usar um tom de vermelho bem escuro, que já vai servir para fazer um trabalho muito bom como sombra para nós. No caso esse 28, 08, 02 talvez funcione muito bem. Eu vou aumentar um pouco esse pincel, vou diminuir a opacidade dele para uns 30%, pode ser 30%, e vou vir aqui aos poucos criando essa sombra embaixo do nosso hambúrguer. Quando você precisar de um pouco mais de precisão, basta você diminuir seu pincel e seguir clicando nas regiões mais sensíveis aqui do nosso projeto. Se você é iniciante aqui no Photoshop e está vendo isso aqui pela primeira vez, você pode pensar, nossa, mas que trabalho demorado, fazer uma sombra, fazer um recorte. E cara, eu vou te dizer que de começo pode demorar um pouco mesmo para você ter essa prática de fazer o trabalho rápido, de fazer o trabalho com uma certa agilidade, mas com o tempo você vai fazendo isso daqui de uma maneira muito automática e muito rápida. Então, uma arte daqui, fazendo um trabalho normal sem estar ensinando, demora no máximo 10 a 15 minutos para produzir. Então, bem simples. Aqui a sombra já está bem interessante. Agora, a gente tem um outro problema. A gente criou essa sombra aqui para justamente fazer o nosso hambúrguer não parecer que ele está flutuando na composição. Então a gente criou uma sombra abaixo do nosso hambúrguer. Tendo isso criado, a sombra abaixo do nosso hambúrguer, agora a gente tem um problema que a gente está fazendo o nosso hambúrguer parecer que está flutuando na sombra, porque a sombra começa justamente embaixo do nosso hambúrguer e nas áreas que deveriam estar sombreadas também não estão. Para a gente criar essa sombra em cima do nosso hambúrguer, para não parecer que ele está flutuando em cima da sombra também, basta a gente vir na camada do nosso hambúrguer aqui, e depois numa camada de efeitos aqui embaixo do Photoshop e selecionar uma camada ou de curva ou de exposição. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso com a camada de exposição, tá? Que é a mais fácil de aprender. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa, vai abrir essas propriedades da camada de exposição, a gente vai clicar aqui para essa camada de exposição só afetar somente o nosso hambúrguer, não afetar mais nada que está em volta. Ele vai ficar com essa setinha aqui para baixo, então agora a gente vai vir aqui em exposição, que está em 0, e vai diminuir. Eu acho interessante diminuir até esse 275 aqui, já vai funcionar muito bem. Agora você pode ver que o hambúrguer inteiro ficou escuro. Para a gente contornar isso, basta a gente clicar na máscara da exposição e Ctrl I para inverter essa camada. Vou vir aqui no pincel, vou inverter aqui a cor para branco em cima da máscara, vou deixar ela branca. E vou vir aqui, vai ter um pincel, né? Então eu vou ajustar ele para deixar ele redondo, um pincel fofo, macio, que é o nome do pincel aqui no Photoshop. Vou aproximar, vou diminuir o pincel e vou pintar de leve, tá? Bem de leve essa região aqui, onde é uma borda, onde deveria ter sombra e não tem. Se você achar que foi demais, basta você dar Ctrl Z, tá? Então ó, eu vou meio que errar aqui, posso dar Ctrl Z para voltar. Aí eu aproximo, diminuo o pincel e vou fazendo aqui as regiões que deveriam estar mais escuras. Vou pintando aqui de forma bem rápida, bem ágil, bem tranquilo. E basicamente é isso por agora, tá? Agora eu quero mover rapidamente para nossa para a parte tipográfica da nossa arte social media, tá? No caso aqui na arte exemplo eu usei a escrita de hoje é dia de burger. Então eu vou utilizar a mesma escrita, basicamente hoje é dia de burger. Vou mostrar para vocês como é que você pode fazer isso. Deixa eu pegar o nome da fonte. O nome da fonte é Mutiara Vintage. Eu vou disponibilizar essa fonte aí na descrição para vocês também, tá? Eu vou criar um texto aqui, para mim criar uma camada de texto do Photoshop bem simples, tá? Basta eu vir aqui nesse Tzinho, que é a ferramenta de texto horizontal, e vou selecionar uma área qualquer aqui. Você não precisa se preocupar em colocar exatamente na área certa agora, mas se preocupe mais em colocar o texto, porque depois a gente consegue posicionar da maneira que a gente quiser. Então, hoje é dia de burger. Aí para dar o espaço é igual a um ferramenta de texto normal, Enter, Gear. Agora, para ajustar o tamanho disso daqui, eu vou selecionar, eu vou aumentar o burger aqui. Então, para mim fazer isso, só basta selecionar ele, mover aqui na ferramenta no tamanho de texto aqui em cima, e eu vou deixar ele desse tamanho aqui. O burger vai ficar maior. E beleza. Agora eu vou pegar esse gear aqui, né? Para mim deixar ele mais próximo da parte inicial da palavra, basta eu selecionar ele, vir aqui na ferramenta de texto, na ferramenta de caractere. Novamente, se ela não estiver mostrando para vocês a ferramenta de caractere, basta você vir aqui em janela e clicar aqui em caractere.
Beleza? Então eu vou vir aqui, ó, nesse Azinho com uma setinha pra cima e pra baixo aqui e vou aproximar. Mesma coisa eu vou fazer aqui no Burr, né? No Burr. E vou diminuir aqui para ficar mais próximo do hoje é dia D. O meu objetivo com esse texto aqui é deixar esse texto com a mesma textura do que tem aqui no nosso retângulo amarelo, para parecer que tá meio que numa parede e a frase foi realmente pintada em cima dessa parede com essa textura aqui. Igualzinho a gente tem no nosso exemplo aqui. E como é que eu faço isso? Você pode estar se perguntando. Basta eu vou posicionar aqui mais ou menos na região que eu quero e vou jogar para baixo da camada do nosso hambúrguer. Ah, é por isso que eu fiz a camada do hambúrguer tão pequena, né? Tá, então eu vou mudar um pouco a disposição. Eu vou fazer uma arte diferente aqui com vocês, então. Eu vou mudar um pouquinho a disposição, vou deixar aqui pra cima e vou centralizar o nosso hambúrguer. Ó, agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou jogar o hoje é dia de burger pra baixo aqui nas camadas, então eu vou deixar ele fora da pastinha do hambúrguer. Eu vou fechar a pastinha do hambúrguer aqui, vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl T e vou centralizar o nosso hambúrguer, nossa composição. Vou centralizar ele jogando um pouquinho pra baixo. Aí aqui, ó, eu vou deixar posicionado dessa forma aqui. E agora, para mim botar essa textura aqui em cima do nosso texto também, basta eu vir aqui no nosso texto. E ó, eu vou criar uma pastinha nova só para tipografia da imagem, tá? Para conseguir fazer, entre aspas, sentido com tudo. E eu vou trocar aqui, ó, eu vou trocar o nome da pastinha para tipografia. E vou jogar um tom de azul aqui pra nós. Azul e azul. Tá, e agora para fazer aquele efeito, basta eu vir aqui no texto, vir aqui em opções de mesclagem. Eu venho aqui na parte escura da ampulheta, eu seguro Alt, e tu vai ver que aqui se eu mexer, ela vai apagar tudo de uma forma muito brusca. Então se eu segurar Alt e quebrar ela vai quebrar aqui em dois pedacinhos e eu consigo revelar o que está atrás de uma forma bem tranquila e agora eu consigo meio que transferir. Você pode testar também, movimentar essa parte branca da mesma forma, de uma forma bem de leve, deu uma leve melhorada, dá um ok, e agora a gente conseguiu transmitir essa textura para cá também. Uma coisa muito importante em artes de social media é a gente conseguir centralizar o foco de quem for ver essa imagem. Eu preciso que o foco da pessoa que for ver a imagem que eu estou mostrando aqui para vocês fique mais ou menos nessa área aqui, ó. Eu vou mostrar, fique mais ou menos nessa área aqui, ó, que está em rosa. Eu preciso que a pessoa veja exatamente o que está aqui dentro. Então eu preciso que a pessoa entenda que hoje é dia de burger, que ela veja o hambúrguer na nossa composição. Então ela não pode exatamente perder tempo, entre aspas, olhando o que está em volta de informação. Eu quero que ela foque no hambúrguer, que o olho dela vai direto para o hambúrguer para ela sentir vontade e comprar aquilo do cliente de social media que você vai estar atendendo. Vou vir aqui na primeira camada, eu vou criar um sólido. E esse sólido vai ser um sólido escuro, bem escuro, um tom de marrom bem escuro, tá? E eu vou diminuir a opacidade dele em 70%. Você pode fazer isso direto no teclado, tá? Se você clicar em qualquer número do teclado numérico ali do seu computador, você consegue, entre aspas, direcionar a opacidade. Ou você pode simplesmente vir aqui, ó, e em cima em opacidade e diminuir, ó. No caso aqui eu vou deixar em uns 80%. 88%, acho que vai funcionar bem. Vou vir aqui na máscara, vou clicar lá no pincel, vou aumentar o pincel, vou expandir ele, igual eu já mostrei pra vocês, segurando o Alt e razão pro lado, e vou deixar mais ou menos nessa área aqui, e agora eu vou apagar o escuro dessa região. Eu vou direcionar, e assim eu consigo direcionar o foco, então um pouquinho aqui pro lado do hoje é dia de burger. Eu vou aumentar novamente um pouco a opacidade, acho que tá de boa. Eu acredito que seja isso. Beleza, então eu vou criar agora essa parte aqui dos hambúrgueres desfocados. Para ajudar a gente a conseguir fazer esse negócio aí do que eu falei, essa parte que eu falei do foco, para a pessoa ter o foco aqui, eu vou ocupar essa região com alguma coisa para conseguir alguma coisa, entre aspas, borrado, para a pessoa olhar esse aqui e olhar para cá. Então, tipo, se a pessoa mesmo que ela acabe olhando para essa região aqui, nossa arte, o olhar dela tem de se direcionar para cá, que é o que a gente quer.
Você, enquanto designer, enquanto social media, não sei se você está fazendo isso para você mesmo ou para o seu cliente, é muito importante se atentar nessas questões mínimas de design, porque elas vão ajudar a sua arte a converter muito mais, em entregar mais resultado para o seu cliente, ou até mesmo para você mesmo, né, que tem o seu negócio, está querendo aprender a criar e movimentar as suas redes dessa maneira, beleza? Então eu vim aqui no nosso hambúrguer, eu vou selecionar somente ele aqui na camada, eu vou dar um Ctrl C e para fora aqui e vou clicar na parte de cima. Na real, eu vou clicar aqui na parte de background, tá? Então eu vou colar outro hambúrguer aqui na parte de background, eu vou diminuir ele, eu vou girar ele de alguma maneira. Lembrando, Ctrl T eu consigo girar, eu consigo aumentar, eu consigo, sei lá, inverter se eu quiser. Consigo inverter, fazer o que eu quiser aqui com o Ctrl T, beleza? Então eu vou clicar, eu vou criar um hambúrguer aqui. E muito importante agora, eu vou até deixar ele inteiro na imagem aqui para não ter nenhum problema. Eu vou converter ele em um objeto inteligente para conseguir editar o hambúrguer da maneira que eu quiser. Eu vi aqui agora que na real talvez seja interessante jogar ele aqui pra cima, porque eu preciso que ele fique meio que acima desse hambúrguer aqui para dar o efeito de lente na nossa composição. Então eu vou diminuir ele bastante, deixar ele aqui no cantinho, eu vou duplicar essa camada. Para mim duplicar essa camada, eu seguro o Alt e arrasto ela para cima, daí eu criei outro hambúrguer aqui. Você pode às vezes dar o Ctrl C também e arrastar, vai funcionar da mesma maneira. E eu vou posicionando esses hambúrgueres aqui dessa maneira. Vou jogar um pra cima aqui, que vai ficar pra baixo. E mais um aqui no canto, só pra completar. Na real, vou jogar mais um aqui ainda. Aí, ó. Feito. Bom, agora muito interessante. Deixa eu ver só. Vou botar aqui HB feito de lente. Feito de foco. Beleza. Agora, muito importante é eu colocar um zoom, um desfoque em cada um desses hambúrgueres aqui, para a pessoa justamente não focar nessa região aqui e focar no meio da nossa arte. Beleza? Então, para mim fazer isso, basta eu selecionar o primeiro hambúrguer, que é no caso esse daqui, e criar um efeito de desfoque. Pode ser o gaussiano, não tão pesado, um pouco mais leve, 3x3 vai ficar interessante. Eu vou duplicar esse efeito segurando o Alt e arrastando para baixo. Eu consigo duplicar pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Então lembrando, Alt, arrasta pro próximo, Alt, arrasta pro próximo, Alt, arrasta pro próximo. Alguns hambúrgueres aqui eu vou deixar eles com efeito. Eu vou ocultar essa camada aqui para mim conseguir selecionar eles mais fácil, mas alguns hambúrgueres aqui eu vou deixar eles com efeito mais forte. Enquanto alguns aqui eu vou deixar com efeito mais fraco. Para conseguir causar um certo desequilíbrio na nossa composição aqui, que vai ficar bem interessante. Ctrl S para salvar nossa imagem sempre. E ó, aqui ó, mesma coisa. Esse aqui com bem pouquinho de desfoque. Esse aqui com um pouco mais. E aqui ó. Agora eu vou replicar algumas informações aqui, no caso eu vou colocar o número de telefone do estabelecimento, da mesma forma que eu já mostrei antes, eu quero que ele fique acima acima do nosso efeito de escuro aqui, de foco, para a pessoa conseguir ver o momento que ela quiser na nossa arte. Então eu vou botar aqui, por exemplo, sua logo, que é para você colocar a logo do estabelecimento que você está atendendo. E vou duplicar esse aqui segurando o Alt e arrastando para baixo aqui, ó, e vou colocar um número de telefone fictício. Então vai ser 5551 999 999. Tracinho de lado aqui para ficar mais ou menos dentro da posição. Agora eu vou botar o número certo aqui, tem outro 9. E basicamente é isso que você precisa para criar uma arte de social media dentro do Photoshop. Um resultado que fica bem simples, bem interessante. Você consegue aplicar isso de formas diversas, consegue aplicar isso de uma maneira muito diferente e você consegue atingir diferentes públicos, diferentes nichos com essa arte aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma maneira simples de finalizar essa arte com um toque a mais de edição que vai ficar bem interessante e vai juntar todos os elementos como se fosse uma coisa só e que realmente faz sentido. Então eu vou vir aqui na primeira camada, na última camada que foi criada, no caso da primeira camada de cima aqui do nosso seletor, vou apertar Ctrl, Alt, Shift e E
ele vai juntar tudo em uma camada só, então agora eu consigo basicamente eu vou botar tudo isso aqui dentro de uma pasta para você conseguir ver melhor, e eu tenho tudo criado que eu criei aqui numa coisa só, então eu consigo arrastar e eu ainda vou ter toda a informação de baixo do que eu criei antes, beleza? Então eu criei uma camada única aqui, vou vir pro botão direito, converter em objeto inteligente, vou vir aqui em filtro do Camera Raw, e agora eu vou editar isso aqui quase como se fosse uma foto, quase como se fosse um editor de fotos do iPhone, por exemplo. E eu vou conseguir melhorar um pouco a questão da textura, eu vou conseguir aumentar a questão da claridade, eu vou conseguir deixar deixar a imagem mais colorida se eu quiser, vou conseguir deixar mais amarelo, mais azul. Recomendo você, como é uma imagem de comida, focar sempre em deixar mais amarela. Eu vou diminuir a saturação, comentei demais. Aumentar um pouco a vibração, contraste, exposição. Essa exposição ficou bem interessante. E lá embaixo eu vou adicionar um efeito de granulado bem leve, tá? Bem leve, nossa questão do granulado, até porque o fundo já tem bastante granulado aqui. E com isso eu aperto OK. E esse aqui é o resultado final da nossa arte. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Diogo Ramos. Se você curtiu esse tutorial aqui, já me segue aqui no meu canal do YouTube, que vai estar sendo muitos conteúdos para vocês aqui no nosso canal, beleza? Me segue no Instagram também, tá aqui embaixo, apareceu o vídeo inteiro, eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela sua atenção e é nóis!